Olá, pessoal! Há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, surgia aqui no planeta um grupo de animal pertencente ao filo cordado chamado répteis. Os répteis são os primeiros cordados a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. E grande parte dessa conquista está ligada ao assunto da aula de hoje, que são os anexos embrionários. Está curioso para saber? Vem comigo! Galera, estamos chegando à nossa quinta aula do módulo de aulas de embriologia. Muito importante você tenha assistido às 4 aulas anteriores e também muito importante que você já tenha deixado aí o seu like, se inscrito no canal, indicado o canal para um amigo. Se você já fez tudo isso, você está pronto para vir comigo aprender sobre os anexos. Primeiro, o que é um anexo embrionário? Anexo, como o nome já diz, é uma estrutura que não faz parte do embrião, ela está anexa a ele. Joia? Só que esses anexos são vitais para o perfeito, para o correto desenvolvimento do embrião. Tio Igor, deixa eu entender legal. O anexo não faz parte do embrião, mas é super importante para ele. É isso aí, tá? Os anexos têm diversas funções ao longo do desenvolvimento embrionário e essas funções que eles realizam vão auxiliar o embrião no seu perfeito, no seu correto desenvolvimento, tá? Tio Igor, quem forma os anexos embrionários? São os folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme, a endoderme. Elas vão formar esses anexos, tá? A gente já vai começar aí a falar deles para vocês e eu te mostro qual folheto forma cada um. Primeiro, muito importante deixar claro aqui para você que os vestibulares cobram aos anexos de dois ou de, na verdade, né, de dois tipos de embriões diferentes. Os embriões de animais ovíparos, tá? Como a gente está colocando aí para você agora, aí, ó, embrião do ovo de répteis e aves, joia? Então, de animais ovíparos, e o embrião de mamíferos placentários, os anexos presentes ali, as funções desses anexos neles. É muito importante que você saiba os anexos presentes no embrião de réptil e ave, os anexos presentes no embrião de mamífero placentário e quais são as funções desempenhadas por cada anexo nos dois embriões, tá? É isso que a gente precisa deixar muito bem claro na aula de hoje, o objetivo aqui é esse, tá legal? Então a gente vai começar olhando o embrião de um animal ovíparo, de um animal, né, pertencente ao grupo dos répteis ou das aves. O lance é o seguinte, antes de falar para você qualquer detalhe, eu já quero começar explicando aqui o primeiro anexo embrionário, que é o saco vitelino, que já apareceu aí na tela para você. Tio Igor, por que você vai começar com o saco vitelino? Porque se você já assistiu às outras aulas do canal, a gente já falou bastante de vitelo, né? Vitelo, que é armazenado por esse anexo que vocês estão vendo aí em amarelo, ó, essa bolsa amarela que vocês estão vendo aqui, que é o saco vitelínico, tá? O vitelo é um material nutritivo, portanto, o saco vitelínico ele tem como função a nutrição desse embrião, tá? O vitelo é rico em lipídio e proteína. Repara que ele está bem ligado aqui, ó, à barriguinha do embrião, tá vendo? O saco vitelínico ele está conectado ao sistema digestório do embrião. O sistema digestório do embrião ele vai liberar enzimas do interior do saco vitelínico, em especial lipases e proteases. Essas enzimas vão digerir o vitelo e os nutrientes vão para o embrião para ele poder se desenvolver. Tá legal? Então, o saco vitelínico é uma bolsa armazenadora de vitelo ligado com a nutrição. Tio Igor, quem forma o saco vitelínico? Dois folhetos, o endoderme e o mesoderme. Tá legal? Agora, um detalhe muito importante sobre o saco vitelínico. A gente não vai falar aqui de embrião de peixe anfíbio, mas o saco vitelínico é o único anexo embrionário que os embriões de anfíbio e peixe têm, tá? Então, em peixe e anfíbio, o único anexo encontrado é o saco vitelínico. E depois ele é encontrado em todo mundo. Então, a gente pode falar que o saco vitelínico é o único anexo encontrado nos 5 principais grupos de cordado. Saco vitelínico é o único anexo encontrado em peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Legal? Tranquilo? Então, agora que a gente já viu o saco vitelínico, que é o primeiro anexo, que é o anexo encontrado em todos eles, a gente pode começar a destrinchar aí os demais anexos encontrados nesse ovo, tá? Antes de chegar nesses anexos, eu tenho que te passar um detalhe muito importante. Os animais ovíparos, eles têm o ovo envolvido por um material basicamente feito à base de calcário, joia? Então a casca desses ovos ela é dura. Isso é uma das adaptações que permitiram aos répteis e às aves a conquista definitiva do ambiente terrestre. Tá?
Então você vai ter um ovo aí calcário, de casca dura, porém essa casca dura do ovo, ela é cheia de porozinhos. Tem gente que acha que ela é toda fechada, que não entra nada, não sai nada. Não, galera, ó. A casca do ovo, além dela ser calcária, ela é porosa. Você pegar um ovo de galinha e olhar de pertinho, você vai ver que ele tem vários buraquinhos ali na casca. Isso para permitir a troca de gases com o ambiente. Preciso que entre oxigênio e que saia gás carbônico aí proveniente do resíduo do embrião. Tá? Ó, perdão, né? Que saia gás carbônico é um resíduo proveniente do metabolismo do embrião. E para isso acontecer, a casca tem que ter poros. São microporos, são muito pequenos, mas tem, tá? Tranquilo? Porém, a casca não é um anexo, tá? Tem muitas questões de prova que te levam a um erro nesse sentido. Casca, porosa, calcária, é um anexo. Não é anexo, não. Joia? Uma casca, mas não é anexo. Então, além do saco vitelínico, o nosso segundo anexo embrionário importante, vamos falar dele aí, é o córeo. Joia? Repara que o córeo, ele está representado aqui, ó, como uma linha rosa. Ele vai envolver o embrião praticamente todo. Tá? Ele envolve todo o embrião. Não sei se você já cozinhou um ovo de galinha. Na hora que você vai descascar o ovo depois de cozido, é uma membraninha, uma películazinha que fica grudada na casca do ovo. Aqui é o córeo, tá legal? Então o córeo é uma membrana que reveste o embrião todo. Tio Igor, além da função de revestimento do embrião, qual outra função o córeo tem? O córeo, galera, como é o revestimento mais externo, a película mais externa, ele vai atuar também na proteção desse embrião. Proteção contra impacto, proteção contra choque. Vamos imaginar que o ovo é mexido ali, o córeo vai dar uma ajudada aí a suportar este impacto, seria uma das funções do córeo. Córeo que é formado por dois anexos, pela ecto e pela mesoderme, tá legal? E ele é encontrado somente de réptil para frente. Você vai encontrar o córeo em réptil, em ave e em mamíferos, beleza? O córeo tem uma terceira função, mas eu vou pedir para você dar uma seguradinha, daqui a pouco a gente fala dela, tá? Vamos pular para um anexo agora, esse, ó, atenção em mim, esse anexo que eu vou falar agora, eu queria que você anotasse com todo cuidado aí no seu caderno. É o anexo que está mais ligado à conquista definitiva do ambiente terrestre pelos répteis. Joia? Então esse anexo aqui, de novo, assim como o córeo, ele surgiu nos répteis e se manteve nos grupos seguintes aí de cordados. É o âminio, galera. O âminio é talvez um dos anexos mais cobrados em prova ou nos vestibulares aí Brasil afora, tá? Tio Igor, o que é o âminio? Tá vendo que o âminio é essa bolsa em azul que está revestindo intimamente o embrião, tá? Essa bolsinha aqui, ó, azulada, que está revestindo intimamente o embrião. E o âmino, ou bolsa amniótica, ou amnion, tá? Pode aparecer de qualquer jeito. Ela é preenchida por um líquido, chamado de líquido amniótico. Olha? Então, agora, dentro do ovo, o embrião se desenvolve em um meio aquoso. Isso tirou, galera, a dependência da água para o desenvolvimento embrionário. Eu não mais preciso que o meu embrião se desenvolva em um meio aquoso, porque agora eu tenho uma bolsa cheia de líquido dentro do ovo. Então, isso é um aspecto que garantiu aos répteis a conquista definitiva do ambiente terrestre no quesito desenvolvimento embrionário. Tá? É o âmnio ou bolsa amniótica. Tio Igor, é esse líquido amniótico aí que vaza quando a mulher está quase dando à luz lá? É a nossa espécie, né? As mulheres, quando estão quase no momento de dar à luz aí, elas rompem a bolsa e esse líquido amniótico ele vaza, tá? Chegando a escorrer pelo canal vaginal. É ele mesmo, é o líquido amniótico. Olha só, funções do líquido amniótico. Primeiro, ele evita o ressecamento, é um líquido, ele vai hidratar o embrião, então ele vai impedir que o embrião desidrate, que o embrião resseque, tá? Ele também vai evitar, galera, impedir a adesão de tecidos do embrião. Se o embrião ressecar, se ele ficar desidratado, ele pode grudar na casca do ovo, um anexo pode grudar no outro, os tecidos dele podem grudar um no outro, impedindo o perfeito desenvolvimento, tá? Então o âmino está aí para isso também. Ele vai evitar que esse embrião sofra choque térmico. Juízo, explica isso direito. Vamos lá. Choque térmico é variação brusca de temperatura, tá? Imagina que uma galinha botou um ovo na noite mais fria do ano, estava fazendo 0 graus, tá? E ela ficou lá em cima do ovo ali a noite inteira, chocando o ovo, esquentando o ovo.
galinha chega até a 40 graus na barriguinha dela quando ela está chocando o ovo, tá? De manhã cedinho, ainda estava bem frio, essa galinha levantou do ninho e foi ciscar. Foi comer, foi beber água, foi fazer as necessidades dela, tá? A temperatura interna do ovo cai rapidamente para 0 graus? Não. Te digo não por quê? Porque o líquido amniótico ele é feito basicamente à base de água. Ele é composto basicamente por água, tá? A água ela tem um alto calor específico. Lembra que ela demora a ganhar calor, mas ela também demora a perder calor, tá? Então, se a galinha levantar do ninho de madrugada e for ciscar, a temperatura interna do ovo não vai cair rapidamente devido à presença do líquido amniótico. Tá legal? Tranquilo? E por último, o líquido ele vai absorver impactos. Então esse líquido amniótico, a bolsa amniótica, ela também vai proteger o embrião contra choque mecânico, contra impacto, né, contra uma rolada, contra uma mexida ali no ninho. O embrião não vai sofrer danos graves devido a esse líquido amniótico aí. Legal? Agora, próximo anexo embrionário para a gente, número 4, é o alantoide. Repara que o alantoide ele é uma bolsa que está aparecendo aí em verde, ó, enorme. Ah, antes que eu esqueça. O âmnio, tá, é formado pela ecto e pela mesoderme. Antes que eu esqueça, não empolgo no alantoide aqui e esqueço. O âmnio é formado pela ecto e pela mesoderme. Legal? Ó, e a gente tem aqui agora o alantoide. Repara que o alantoide é uma bolsa enorme também, que está aparecendo aí em verde. E ela também sai da barriguinha do embrião. Joia? O alantoide é formado pela endo e pela mesoderme. E ele tá ligado aí à barriguinha do embrião, galera, porque ele vai ter uma função muito importante para esse embrião. O embrião, obviamente, ele vai metabolizar uma série de compostos. E ao metabolizar compostos, ele vai produzir resíduo. Joia? Você vai ter aí resíduos metabólicos desse embrião que vão precisar ser eliminados. Só que o embrião não consegue eliminar esses resíduos porque o ovo tem uma casca. Joia? Então, esses resíduos produzidos pelo embrião, eles são direcionados ao alantoide. Então, a gente fala que o alantoide ele é uma bolsa, ele é uma vesícula que armazena resíduos ou armazena excretas, tá? Principalmente as chamadas excretas nitrogenadas, que são resíduos do metabolismo de proteína e aminoácidos. A principal excreta nitrogenada de um embrião é a amônia. A amônia é um resíduo altamente tóxico, joia? E muito solúvel. Então a amônia ela acaba sendo direcionada aí para o alantoide, tá legal? Para que o embrião não se intoxique com os próprios resíduos, com as próprias excretas. Tá joia? Agora, vai aparecer aí na tela para você um detalhe muito importante, olha só. Repara que tem uma regiãozinha ali que está destacada em vermelho, aqui embaixo para você, tá? Onde o alantoide ele se funde ao córeo. Essa região ela é chamada de alantocóreo. Então é alantoide mais córeo, tá? Então o alantoide ele vai se fundir ao córeo e vai formar numa parte do ovo alantocóreo. Tio Igor, qual que é a função do alantocóreo? Pelerite, o córeo está muito ligado à casca. A casca é porosa para permitir a troca gasosa. Nessa região do alantocóreo, a gente vai ter uma intensa troca gasosa. Então a gente pode falar que tanto o alantoide quanto o córeo, por meio dessa fusão, realizam a função de trocas gasosas. A joia seria a terceira função do córeo que apareceu lá em cima e a outra do alantoide que está aparecendo aí. A joia? Agora, o alantocóreo ele faz uma parada que eu acho magnífica, que eu acho fantástica. Eu não sei como é que a evolução chegou aí, como é que a vida, né, chegou aí. É uma daquelas coisas que a gente abre a boca quando está na faculdade de biologia assistindo e fala: meu Deus, não é possível que a evolução moldou isso sem um dedo divino no meio. Tá? Essa região do alantocóreo, que é uma função que em vestibulares, tá, galera, é muito atribuída somente ao alantoide, mas na verdade é realizada grande parte pelo alantocóreo, ela tira cálcio da casca do ovo e manda para o embrião formar o seu esqueleto. Igor, isso é maravilhoso? É. Ah, por que que é? Porque à medida que o cálcio vai saindo da casca e passando para o embrião, a casca vai ficando mais fraca e o embrião ficando mais forte. Então, na hora do nascimento, a casca está tão fraca que o embrião não, né? Que aí já o filhotinho com 2, 3, 4 batidinhas, ele rompe a casca e sai do ovo.
Se não fosse isso, primeiro, ele não formaria o esqueleto calcário, ele não conseguiria ficar em pé, como um pintinho fica em pé minutos depois do nascimento, né? Um lagarto já sai caminhando logo depois do nascimento. Ele não conseguiria ficar em pé, caminhar, e também nem conseguiria romper a casca do ovo. Então isso para mim, gente, é divino, tá? É lindo, é maravilhoso. A joia? Então tá aí para você. Esses são os anexos embrionários e as funções deles encontradas no animal ovíparo. Vou deixar a tela limpinha para você bater um print e a gente vai falar agora desses anexos num animal placentário. Tá legal? Vamos lá ver a função deles no animal placentário? Olha só. Então a gente vai pegar aqui agora o embrião de um mamífero placentário, poderia muito bem sermos nós aqui, o ser humano, tá? Primeiro eu quero que você repare que a gente vai encontrar aí os 4 anexos embrionários, ó, o saco clínico, o alantoide, o âminio e o córeo. Eu vou deixar aparecendo lá em cima para você agora, tá? Tem os 4 aí. Tio Igor, eu estou notando que o alantoide e o saco vitelínico estão pequenininhos. Realmente. O alantoide e o saco vitelínico no embrião de placentário, eles são atrofiados ou reduzidos, tá? Então, muita atenção aqui, ó. O alantoide e o saco vitelínico em mamíferos placentários, eles são atrofiados. Joia? Tio Igor, o saco vitelínico, ele nutre o embrião? Nutre, ele tem um pouquinho de vitela, ele vai nutrir, mas tem outra estrutura que vai nutrir esse embrião. Não é o saco vitelínico o principal responsável por essa função. Legal? Se o alantoide faz troca gasosa aí, o alantoide armazena excreta aí, o alantoide ele mobiliza. Não, o alantoide aqui, galera, ele vai ter uma função muito mais discreta. Eu já te falo dela. Legal? Então eu preciso que você entenda que esses anexos são atrofiados aqui porque as funções deles vão ser substituídas por outra estrutura que eu já te falo. Tá legal? Agora, o âmnio não, ó. Repara que o âmnio, ele continua uma bolsa grandona, envolvendo todo o embrião, preenchida por líquido amniótico. Então, o âmnio aqui, ele tem as mesmas funções que no embrião de ovíparos. Ele vai evitar ressecamento, ele vai proteger contra choque mecânico, ele vai evitar choque térmico, ele vai evitar adesão de tecido. O âmnio se mantém igual, tá? Agora, o córeo, ele já tem uma função diferente. Repara que o core, apesar de estar aí, né, revestindo o embrião inteiro, ter o revestimento mais externo do embrião, ele é dividido em 2 regiões. A gente tem aqui em cima, envolvendo o embrião, ó, o córeo liso, e tem uma região do córeo que penetra num tecido uterino, que vai aparecer aí para vocês, chamado endométrio. O endométrio é o tecido no qual o embrião se instala no útero, aí é o tecido uterino no qual o embrião vai se instalar, a gente já falou dele nas outras aulas, e quando o córeo entra nesse endométrio, ele passa a ser chamado de córeo viloso. Joia? Ele vai formar chamadas microvilosidades ou vilosidades coriônicas. E aí presta muita atenção aqui agora. Atenção aqui agora. Em conjunto com o alantoide, um córeo viloso, em conjunto com o alantoide, eles vão formar aqui também uma estrutura chamada alantocóreo, tá? Então, forma-se aqui também um alantocóreo. Então, alantoide mais córeo formam no endométrio, esse tecido uterino, o alantocóreo. E o alantocóreo, junto com o endométrio, eles vão formar um órgão que em muitos materiais aparece como um anexo embrionário, mas não é um anexo embrionário, ele é um órgão chamado placenta. Legal? Então a placenta, galera, ela é um órgão materno-fetal. Tio, como assim um órgão materno-fetal? Ela é um órgão formado por tecidos da mãe e por estruturas do feto, tá? Da parte da mãe, o que forma a placenta? O endométrio. Da parte do feto, o que forma a placenta? O alantocóreo. Córeo viloso mais o alantoide. Tá legal? Tio Igor, quais são as funções deste órgão que é a placenta? A placenta, galera, ela tem a função de nutrir o embrião, nutrientes vão passar aí da mãe para o embrião, ela realiza as trocas gasosas, tá? Passa oxigênio da mãe para o embrião e puxa gás carbônico do embrião para a mãe, e ela também vai
receber e auxiliar na eliminação de excretas do embrião. Então a gente nota aqui, nesse primeiro ponto a respeito da placenta, que ela já substitui a função do saco vitelínico e do alantoide. Por isso que eles estão atrofiados aqui, tá? Então as principais funções do saco vitelínico e do alantoide estão sendo realizadas pela placenta, por isso que esses dois anexos embrionários em placentários são atrofiados, tá legal? Agora, outras funções importantes da placenta que os vestibulares cobram. A placenta ela tem função imunitária. Ela passa anticorpos da mãe para o embrião durante o período aqui de desenvolvimento. Há vários anticorpos vão passar da mãe para o embrião. Além disso, galera, a placenta ela tem uma rede de fibras que funciona como uma barreira para a entrada de antígenos no embrião. Então, para evitar que bactérias, vírus, protozoários e outros agentes infecciosos cheguem até o embrião. É óbvio que ela não é uma barreira 100%, tá? Ela não impede todos os antígenos de entrar. O HIV, por exemplo, passa. O toxoplasma, causador da toxoplasmose, passa por essa barreira aí. Então, ela não é uma barreira 100%, mas ela oferece uma barreira contra a entrada de antígenos, que a gente chama aqui de barreira imunológica. E, por último, a placenta produz hormônio, ela tem função hormonal. O mais famoso hormônio da placenta, tá, é o hormônio HCG, ou hormônio da gonadotrofina coriônica, que é o hormônio detectado no teste de gravidez do xixi, do palitinho. Tá? Quando a mulher faz xixi no palitinho lá, o hormônio gonadotrofina coriônica é captado e aí dá o resultado positivo. Tá? Lembrando que a mulher normalmente só vai produzir esse hormônio se ela tiver engravidado, porque ele vem da placenta, né? E a placenta só é formada ao longo do desenvolvimento embrionário, tá legal? Outro hormônio produzido pela placenta, progesterona. Progesterona é um hormônio que vai manter o endométrio firme. Quando as menininhas menstruam, esse endométrio descama, tá? Se durante a gravidez a mulher perder o endométrio, ela vai sofrer um aborto. Então, para evitar que o endométrio vá embora, a placenta produz progesterona e a progesterona segura esse endométrio aí no útero, prende esse endométrio no útero, tá? Tio Igor, mas eu estou vendo que a placenta está embaixo, o embrião está em cima. Como é que a gente conecta a placenta ao embrião? Através de um cordão chamado cordão umbilical, tá? Repara que o cordão umbilical, galera, está sendo formado aqui nessa região. Ele é formado pelo alantoide e pelo saco vitelínico, tá? Então, alantoide e saco vitelínico vão se juntar para formar o cordão umbilical. O cordão umbilical, ele vai unir o embrião à placenta, repara lá no desenho, ó, tá? Ele vai unir aqui o embriãozinho à placenta que está aqui embaixo, joia? E ele, para fazer essa troca gasosa, essa passagem de anticorpos, eliminação discreta, passagem de nutriente, ele vai conter 3 vasos sanguíneos, 2 artérias e uma veia, tá? As artérias vão do embrião para a mãe e a veia vai da mãe para o embrião, joia? Então eles têm 2 artérias e uma veia, legal? E é muito comum em provas aparecer aí o cordão umbilical relacionado a isso aqui, ó. O cordão umbilical, galera, ele possui células-tronco, ó, muita atenção nesse termo, chamadas de multipotentes, muita atenção nesse termo. A gente já falou nas aulas anteriores de célula-tronco totipotente, que é a da mórula, forma qualquer célula do embrião e do adulto, é a célula-tronco mais capaz que a gente tem. Célula-tronco pluripotente, que é lá da blástula, do embrioblasto, forma qualquer célula do adulto. E agora a gente está vendo aqui célula-tronco multipotente. Essas células-tronco multipotentes formam células de apenas um único tecido, tá? No caso aqui das células-tronco do cordão umbilical, do tecido chamado de tecido conjuntivo hematopoético mieloide. Nossa, tio Igor, não sei o que é isso. Tem uma aula no canal sobre isso aí, pode ir lá e assistir. Mas esse tecido é popularmente conhecido como medula óssea vermelha. E é um tecido que produz os elementos figurados do sangue, glóbulo branco, glóbulo vermelho e plaqueta. Tá? Tio Igor, por que algumas mães guardam o cordão umbilical dos meninos, conservam lá? Não estou falando guardar no potinho, guardar o umbigo, não. Estou falando guardar um pedaço do cordão umbilical em laboratórios, em centros especializados. Porque as células do cordão umbilical
podem ser usadas futuramente, caso essa criança venha a ter, um problema chamado leucemia. A leucemia é um câncer de medula óssea. Para o indivíduo se curar, ele precisa de um doador compatível. Ao guardar células do cordão umbilical do próprio indivíduo, a gente tira essa necessidade de encontrar um doador. Tá? Essas células do cordão umbilical podem ser usadas direto no tratamento do próprio indivíduo. É caro. Se você tiver dinheiro para guardar, fica a seu critério. Tá? Eu não tenho. Meus meninos, infelizmente, caso venham a ter, vou até bater na madeira aqui, Deus o livre e guarde, não vão ter esse recurso, mas para quem tiver, às vezes vale o risco. Tá legal? Espero que você tenha gostado, curtido, aprendido bastante aqui. Eu deixo um grande beijo para você e peço para você dar uma zapeada aí no canal, tem muita coisa legal. Até a próxima aula.